Algumas descobertas arqueológicas parecem não se encaixar em nenhuma linha do tempo conhecida. São objetos que, à primeira vista, não deveriam existir onde foram encontradas, nem no período em que surgiram. Esse tipo de achado sempre chama atenção porque nunca desafia explicações tradicionais, mas também abre espaço para novas perguntas sobre quem realmente viveu antes de nós e o que essas pessoas sabiam. Nesse vídeo, vamos explorar 5 artefatos que intrigam pesquisadores há décadas. Cada um deles tem uma história única, cheia de mistérios, interpretações conflitantes e possíveis pistas sobre um passado muito mais complexo do que imaginamos. O chamado Martelo de Londres foi encontrado no Texas, nos Estados Unidos, e rapidamente se tornou um dos artefatos mais comentados entre entusiastas de mistérios históricos. Ele é um martelo comum à primeira vista, mas o que deixa os pesquisadores confusos é que ele estava preso dentro de uma rocha, que, segundo estimativas, teria milhões de anos. O detalhe é que esse tipo de ferramenta só apareceu na história humana muito depois. Isso levantou 2 hipóteses principais. Ou a rocha se formou de um jeito diferente do que pensamos, envolvendo um martelo recentemente, ou existe algo na nossa compreensão geológica e histórica que ainda não foi explicado. Até hoje o objeto permanece como um exemplo clássico de artefato fora do tempo, alimentando debates e curiosidades. O pote de Bagdá é um objeto simples, mas extremamente intrigante. Ele foi encontrado no Iraque e se parece muito com a ânfora comum, mas dentro dele havia componentes que lembram um tipo rudimentar de bateria elétrica. Uma barra de ferro, um cilindro de cobre e sinais de que um líquido ácido poderia ter sido usado ali dentro. Alguns pesquisadores acreditam que esse objeto era capaz de gerar uma pequena corrente elétrica, algo que não faria sentido para a época em que teria sido criado. Outros defendem que tudo não passa de uma coincidência e que o pote tinha outra função completamente diferente. Mas a pergunta persiste: se realmente fosse uma bateria, para que ela servia? Iluminação? Revestimentos metálicos? Ou talvez algo que ainda não entendemos? Esse é um dos artefatos mais debatidos da arqueologia alternativa. A Pedra de Daska foi encontrada na Rússia e se tornou famosa por ter supostos relevos que lembram um mapa extremamente detalhado de regiões montanhosas, rios e canais. O mais curioso é que, segundo a análise de alguns grupos de pesquisa, esses detalhes seriam tão precisos que pareceriam ter sido feitos com tecnologia moderna. Há quem diga que o mapa mostra estruturas que teriam existido há dezenas de milhares de anos, o que seria impossível de acordo com o conhecimento tradicional. No entanto, geólogos e arqueólogos apresentam opiniões bem diferentes sobre a autenticidade e a real idade da rocha. Alguns acham que tudo não passa de formações naturais que foram interpretadas de modo exagerado. Já outros afirmam que existe algo ali que merece mais investigação. Seja qual for a verdade, a Pedra de Daska continua despertando curiosidade e questionamentos. Menos conhecido do que outros artefatos misteriosos, o chamado mecanismo de Quiriguá teria sido encontrado na Guatemala, em uma região ligada à antiga civilização maia. Relatos dizem que se trata de um objeto com dentes, encaixes e movimentos que lembram engrenagens. O mais estranho é que esse tipo de mecanismo seria improvável para a época, já que não existem registros de ferramentas semelhantes entre os povos mesoamericanos. Alguns pesquisadores independentes defendem que o objeto seria a prova de que havia conhecimento mecânico muito mais avançado do que pensamos. Já especialistas tradicionais argumentam que o artefato não foi examinado de forma oficial e que muito do que circula sobre ele vem de relatos não verificados. Mesmo assim,
a história continua circulando e despertando dúvidas sobre até onde vai o verdadeiro conhecimento dessa antiga civilização. As esferas de Klerksdorp foram encontradas na África do Sul e são objetos metálicos quase perfeitamente arredondados, com ranhuras simétricas que parecem ter sido feitas de propósito. O problema é que elas foram encontradas em camadas geológicas extremamente antigas, muito anteriores ao surgimento da humanidade como conhecemos. Para alguns pesquisadores, isso seria a prova de manipulação inteligente em uma época em que nenhuma civilização deveria existir. Para outros, as esferas são apenas formações naturais extremamente incomuns, resultados de processos geológicos pouco compreendidos. A estética das peças, porém, sempre impressiona quem as observa, porque realmente parecem objetos trabalhados e não produzidos ao acaso. Sem consenso científico, as esferas continuam sendo artefatos mais comentados quanto o assunto é história misteriosa. O que esses artefatos têm em comum é que todos levantam perguntas. Eles nos lembram que a história ainda está sendo escrita e que o passado é cheio de lacunas que talvez nunca sejam completamente preenchidas. Enquanto pesquisadores tentam encontrar explicações sólidas, teorias alternativas crescem e o público continua fascinado com tudo que parece escapar do óbvio. No fim, cada artefato é um convite para olhar para o passado com mais curiosidade e menos certeza. E quem sabe, futuros achados arqueológicos possam trazer respostas ou novos mistérios. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!